Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esses vermes enchendo meu saco todo dia aqui cometendo crime contra mim, eu vou fazendo aquilo que eles nos destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 25 anos do Prêmio Nobel do José Saramago, tá? Grande escritor português, o único, né, a ter vencido até hoje o Prêmio Nobel de Literatura, ganhou no ano de 1998. A gente vai falar um pouquinho sobre isso porque ontem, né, comemoramos 25 anos dessa conquista aí do Saramago. E ontem também foi o dia de comemorar os 75 anos da Declaração dos Direitos Universais do Homem, né? E eu vou tentar fazer um vídeo aí para amanhã falando sobre isso, tá? Ou no mais tardar aí para quarta-feira, enfim, para falar sobre esse assunto aí, tá? Hoje então vamos falar sobre o Saramago, os 25 anos do Prêmio Nobel. Vamos relembrar aqui algumas coisas ligadas ao prêmio que ele ganhou, ao discurso muito bacana que ele fez lá, que eu vou deixar o link para vocês aqui também na descrição do vídeo. E também falar um pouquinho da obra dele, né? Tem vários livros aqui, já li um monte de livro dele, né? E tem outros aqui do Saramago, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje também, tá? Antes, já deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá. É o meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total. Se vocês conseguirem furar aí essa nojeira que eu sigo sofrendo aqui, a gente de repente consegue conversar a respeito, tá? Então pessoal, vamos lá, tá? Então o Saramago, né, no dia 10 de dezembro de 1998, né, ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Na verdade, o prêmio foi anunciado no dia 8 de outubro, né, do mesmo ano, 98, quer dizer, 2 meses antes. Ele recebeu a notícia lá e tal, agradeceu todo mundo, agradeceu os escritores de língua portuguesa e tudo mais. E a cerimônia seria então no dia 10 de dezembro, na Academia Sueca, né, que é a academia que faz a premiação do Prêmio Nobel, que faz que celebra ali, né, essa premiação e que dá as placas ali para os vencedores e tal. Tem o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Literatura, tá? E outros mais. Beleza, pessoal? E aí é o seguinte, tá? A Academia Sueca produziu um texto, né, para poder resumir não só o Saramago, mas também o prêmio dele, a obra dele e tal, tá? E eu vou destacar 2 parágrafos rápidos aqui que eu acho bacana, porque resumem bem aí o que é o Saramago. Eu vou falar um pouquinho também sobre a minha opinião sobre a obra dele, tá? Alguns detalhes aqui que eu acho interessantes. Mas vamos lá. Então o pessoal da Academia Sueca disse o seguinte: abre aspas, né? O português José Saramago faz 76 anos de idade em novembro, no caso isso lá em 98, né? O Saramago infelizmente faleceu em 2010, tá? Aos 87 anos. Então, continuando, né? O português José Saramago faz 76 anos de idade em novembro, é um prosador oriundo da classe trabalhadora que só atingiu uma celebridade quando cumpriu os 60 anos de idade. Então, quer dizer, o Saramago é um escritor aí que atingiu ali o seu auge, o auge da carreira, já mais velho, com 60 anos, tá? E aí eles continuam. Desde então alcançou notoriedade e tem visto sua obra ser frequentemente traduzida. Vive atualmente nas Ilhas Canárias. E o Saramago não só teve a sua obra traduzida para dezenas de idiomas, mas também teve alguns de seus livros viraram filmes também, né? Especialmente o ensaio sobre a cegueira, que foi filmado, né, pelo Fernando Meirelles, né? Inclusive tem um vídeo que enfim, muito conhecido aí na internet do Saramago chorando lá quando viu a história dele filmada, lá o livro filmado, né? Se emocionou, gostou muito do filme. E também O Homem Duplicado, que se não me engano é do Gilles Villeneuve, tá? O diretor, né, do Homem Duplicado, que é a filmagem de um dos romances do Saramago, certo? Então, continuando, pessoal, e aí o pessoal da Academia Sueca, né, comenta o livro mais conhecido do Saramago, naquele momento lá, né, que era o Memorial do Convento, né? E aí eles dizem: Memorial do Convento, de 1982, é o romance que o vai tornar célebre, né, que transformou o Saramago num escritor aí mundialmente conhecido. É um texto multifacetado e
significativo, que tem ao mesmo tempo uma perspectiva histórica, social e individual. É esse caráter aí múltiplo, né, do Saramago, que era um cara que, já adianto aqui uma das minhas percepções sobre a obra dele, era um cara que ele conseguia misturar de maneira muito profunda e muito ampla temas universais com perspectivas da história de Portugal, e às vezes utilizando a história de Portugal para falar de temas universais e vice-versa. Tá? Então é um escritor genial, aí, um dos maiores romancistas do século XX, sem dúvida nenhuma. Tá? E aí, bom, vamos lá. Então aí eles continuam, né? A inteligência e a riqueza de imaginação aqui expressadas, né, no caso no Memorial do Convento, caracterizaram de uma maneira geral a obra saramaguiana. A ópera Blimunda, do compositor italiano Corgi, baseia-se neste romance. E aí eles finalizam aqui dizendo: O Ano da Morte de Ricardo Reis, publicado em 1984, é um dos pontos altos de sua produção literária. A ação passou-se formalmente em Lisboa no ano de 1936, em plena ditadura, mas possui um ambiente de irrealidade superiormente evocado. Este ambiente de realidade é acentuado pelas repetidas visitas do falecido poeta Fernando Pessoa à casa do personagem principal, que é extraída da produção pessoana, que é o Ricardo Reis, né, no caso, e das suas conversas sobre os condicionalismos da existência humana. Juntos deixamos o mundo após seu último encontro. Tá? Que eles estão comentando aqui, na verdade, o final do livro, né, do ano da morte de Ricardo Reis. Eu já li esse romance, está aqui, né, sensacional, realmente, uma história genial, e que demonstra não só o conhecimento que o Saramago tinha da obra do Fernando Pessoa, como uma abertura, né, para essa ressignificação de certas características dos personagens, enfim, do Fernando Pessoa como poeta e como personagem da história de Portugal, da literatura de maneira geral, e a própria questão dos heterônimos e a conexão com a ditadura, né, e enfim, todo o desenvolvimento e o detalhamento que ele faz do ano de 36 lá, que era enfim, que é a datação ali da história, tá? E é um romance longo, né? Talvez seja, se não for o mais longo, é um dos mais longos do Saramago. Tem aqui, ó, vamos lá, vamos ver, são 430 páginas, né? Então, tá? Mas é um grande romance, uma história interessantíssima. E essa característica do Saramago, ser um escritor de romances, né? Fundamentalmente, ele tem um livro de contos, fundamentalmente era um escritor de romances, e isso é uma riqueza que a gente tem, né? Porque a gente está vivendo uma época aí, nos últimos 30 anos de aceleração violenta das atividades humanas, e isso vai criando uma espécie de ditadura do imediatismo, do fugídio. Ninguém se conecta com extensões mais, isso vai empobrecendo, né, a inteligência das pessoas, e o Saramago é um cara que a gente pode pegar para poder contrapor isso aí, porque era um autor brilhante, um autor das extensões, né, um romancista assim, com R maiúsculo, e O Ano da Morte de Ricardo Reis é um desses exemplos. Tá citado aqui pela galera da Academia Sueca. E aí deixo com vocês também a dica, obviamente, da poesia do Ricardo Reis, né, que dialoga aí com esse livro do Saramago, e é um poeta sensacional, tá? É um dos heterônimos aí do Fernando Pessoa, certo? E vale muito a pena também acessar. E aí, pessoal, vamos passar para o discurso do Saramago, tá? Antes de ler aqui para vocês um trecho do discurso que eu acho muito bacana, 2 trechos na verdade, vale comentar alguns detalhes. Por quê? Porque o Saramago, no discurso dele, ele citou uma série de coisas, dentre as quais a própria Declaração dos Direitos Humanos, né, que é o mesmo dia, né, então quer dizer, naquele dia ele estava ali fazendo um discurso, e ele fez críticas ali, dizendo que ainda faltava muito para a gente chegar próximo do ideal, em relação aos direitos humanos, que havia muito problema, muito descaso com a fome, com as desigualdades sociais. Falou também do poder exagerado das multinacionais e o quanto que isso distanciava, né, o quanto que isso se distanciava de uma ideia razoável de democracia. E hoje a gente está vendo, na verdade, o agravamento disso, né, porque a gente tem gente aí
né? Enfim, tem gente aí chegando na casa dos 500 bilhões de dólares, enfim, né? E o Brasil, um país extremamente desigual, né? Com 1% dos mais ricos carrega ali metade da riqueza do país. Quer dizer, essas movimentações meio que, né, digamos assim, meio não, né? Essas movimentações de concentração violenta de dinheiro e de poder dessa parcela capitalista do mundo, ela tem que ir aos pouquinhos sendo dialetizada para a gente poder tentar achar saídas para isso, para que essa gente não fique com poder demais, né? Então esse Elon Musk, por exemplo, o cara tá indo para a Lua, tá fazendo, né, enfim, coisas aí que só com muito dinheiro para fazer. E ele outro dia deu uma entrevista, né, ignorando lá, dizendo: essa gente pode parar de anunciar aqui, não tem problema não, porque o cara tem tanto dinheiro que ele não está nem aí mais para os anunciantes, nem para parcela. Ele comprou o Twitter, parece, né, está fazendo um monte de cagada lá também, está permitindo discurso nazista, permitindo uma série de coisas problemáticas ali. E, enfim, então esse poder exagerado na mão de uma pessoa, enfim, de um grupinho de pessoas, isso é uma espécie de neomedievalismo que a gente está vivendo numa parcela do mundo atual. Ainda que exista, obviamente, avanços, a gente tem outras experiências aí que dialogam com isso e que se confrontam com isso, né? Especialmente na Europa, também lá no sudeste da Ásia, quando a gente se refere à questão da política de Estado e tal. E a própria sociedade também vai funcionando para além disso, só que essas movimentações de poder exagerado, né, das multinacionais e dos bilionários precisa ser, volta e meia, aí, rediscutida, precisa se achar mecanismos, a taxação de grandes fortunas e, enfim, algum tipo de partilha disso aí, porque senão você começa a ficar, né, poderoso demais, começa a fazer cagada, começa a se achar Deus e começa a fazer merda com a vida dos outros, como tem gente aí que adora fazer, tá? E olha, gente que nem tem tanto assim, né? Mas enfim. Então, pessoal, e aí, para além disso, Saramago também, no discurso dele, né, no Prêmio Nobel, ele citou os escritores portugueses, né, falou dos escritores portugueses, do quanto que, né, a literatura portuguesa era importante na vida dele, quanto que ele estava ali, né, ele era mais um naquele grupo, né, que tem o Camões, que tem o próprio Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, enfim, é uma série de escritores brilhantes, e os escritores brasileiros também, de Moçambique, o Mia Couto agora, e o Saramago, né, enfim, escreveu o nome dele nessa história aí, se tornando o primeiro escritor de língua portuguesa a vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Então ele falou uma série de coisas bacanas, eu vou deixar o link para vocês aí do discurso dele, tá? E eu vou citar 2 trechos aqui antes de passar para a obra dele, tá? Para a gente poder comentar rapidinho, porque tem 2 coisas legais aqui que eu acho. Quer dizer, o discurso inteiro é legal, eu também vou deixar para vocês um link que tem o discurso inteiro transcrito, tá? Num blog, tem um discurso dele lá inteiro, tá? Em texto, e vou citar apenas 2 trechos aqui para a gente comentar, tá? Ele diz... Então ele começa dizendo, abre aspas, né? O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam dessa escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos que... depois do desmame, eram vendidos aos vizinhos da aldeia Azinhaga, de seu nome, né? A aldeia se chamava Azinhaga, na província do Ribatejo. Chamavam-se os avós, né, Jerônimo Meurinho e Josefa Caixinha, esses avós, e eram analfabetos um e o outro. Então, assim, o Saramago já começa falando da importância dos avós ali na vida dele, e aí eu me identifiquei na hora, né, porque eu também... Meu avô está até aqui, né, a plaquinha do nome dele ali, fica ali sempre aqui me acompanhando. E essa identificação que foi imediata, porque os meus avós também são as pessoas mais importantes da minha história aí. Então, enfim, essa história é bacana, porque muitas vezes, vocês vão ver aqui no segundo trecho que eu vou ler, né, da fala dele, muitas vezes o escritor se forma escutando as histórias, né, dos familiares que são contadores de histórias e tudo mais, tá? E aí ele comenta lá uma figueira que ele dormia às vezes com o avô, e ele fala o seguinte aqui, ó, abre aspas, né? No meio da paz noturna, entre os ramos altos da árvore
entre os ramos altos da árvore, uma estrela aparecia-me, e depois lentamente escondia-se por trás de uma folha, e olhando eu noutra direção, tal como um rio correndo em silêncio pelo céu côncavo, surgia a claridade opalescente da Via Láctea, o caminho de Santiago, como ainda lhe chamávamos na aldeia, né? Enquanto o sono não chegava, a noite povoava-se com as histórias e os casos que o meu avô ia contando. Olha que legal ele falando, né? E aí ele lista, né, as histórias que o avô dele contava. Lendas, aparições, assombros, episódios singulares, mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de antepassados, em incansável rumor de memórias que me mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente me acalentava. E aí o parênteses, na verdade quem me contava as histórias quando eu era criança era minha avó, né? A minha avó contava várias histórias legais ali, e o meu avô, na verdade, contribuiu, enfim, me estimulando ali a ler os quadrinhos, que na época eu gostava, ele sempre ia na banca comprar os quadrinhos, deixava embaixo do meu travesseiro, e isso foi estimulando ele também a leitura para mim, junto com as histórias que a minha avó contava de noite, né? Nesse mesmo esquema aqui que o Saramago está citando, tá? Enfim, ele continua, nunca pude saber se ele se calava quando se apercebia de que eu tinha adormecido ou se continuava a falar para não deixar em meio a resposta à pergunta que invariavelmente lhe fazia, o Saramago, né, nas pausas mais demoradas que ele calculadamente metia no relato. E depois? Né, é a maneira dele bonita de dizer aqui que às vezes o avô meio que ficava em silêncio, como quem diz, né? Será que ele já dormiu e tal? E aí quando tinha pergunta ele continuava a contar a história, né? E ele finaliza o seguinte aqui, né? Naquela idade minha e naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu imaginava que o meu avô Jerônimo era senhor de toda a ciência do mundo, né? Então essa relação bacana aí dele com o avô, isso eu me identifiquei aqui na hora, tá? E estou citando para vocês. E aí o final também é interessante, porque aí ele já fala de um outro aspecto, que é a questão do ensaio sobre a cegueira, né, que é um dos romances mais famosos dele, e ele finaliza dizendo o seguinte: cegos, o aprendiz pensou, estamos cegos, e sentou-se a escrever o ensaio sobre a cegueira, para recordar a quem o viesse a ler que usamos perversamente a razão quando humilhamos a vida, que a dignidade do ser humano é todos os dias insultada pelos poderosos do nosso mundo, que a mentira universal tomou o lugar das verdades plurais, que o homem deixou de respeitar-se a si mesmo quando perdeu o respeito que devia ao seu semelhante. Tem muita gente que devia ler isso aqui, né, estudar isso aqui para aprender a respeitar os outros, tá? Depois, aprendiz, como se tentasse exorcizar os monstros engendrados pela cegueira da razão, pôs-se a escrever a mais simples de todas as histórias, uma pessoa que vai à procura de outra pessoa apenas porque compreendeu que a vida não tem nada mais importante que pedir a um ser humano, né? Que a gente procure os outros, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? E quem atrapalha isso é o pior tipo de ser humano que pode existir, certo? E aí ele continua para finalizar, ele diz: o livro chama-se Todos os Nomes. Eu acabei de comprar esse livro, né? Ele deve chegar inclusive amanhã aí, ou depois de amanhã aqui em casa, tá? O livro chama-se Todos os Nomes, não escritos, todos os nossos nomes estão lá. Os nomes dos vivos e os nomes dos mortos. Termino, ele finalizando o discurso dele lá no Nobel, né? Ele diz: a voz que leu estas páginas quis ser o eco das vozes conjuntas dos meus personagens. Não tenho, a bem dizer, mais voz que eles tiveram. Perdoai-me se vos pareceu pouco isto que para mim é tudo. Então ele termina, enfim, enaltecendo aí e ao mesmo tempo, enfim, fazendo aí uma referência elogiosa à própria obra e à relação dele com os personagens e tal, e com esses dois livros, o Ensaio sobre a Cegueira e o Todos os Nomes, que foram esses livros que naquele momento ali estavam em voga, né, quando ele venceu o Prêmio Nobel, tá? Então, pessoal, são esses trechos aqui que eu queria ler para vocês. Inclusive, antes de ir para os livros ainda, vale dizer que eu tenho um conto escrito que se chama O Evangelho segundo a Brecha, que fala de uma senhora que era portuguesa, né, que é portuguesa, né, lá no conto, e ela tá lá no dia, ela recebe a notícia de que o Saramago venceu o Prêmio Nobel, né? Então, como estamos comemorando esse prêmio do Saramago, eu lembrei desse conto que eu escrevi.
E aí ela recebe a notícia de que o Saramago venceu o prêmio Nobel, e ela é portuguesa, ela vai contar pro marido e tal, e diz que, poxa, o Saramago venceu o prêmio Nobel e tal. E aí o marido lembra ela, porque os dois eram católicos, os dois são católicos, né, os dois personagens, esse casal, e aí ele lembra ela, ó, esse cara é ateu, hein, toma cuidado que ele é ateu. E aí ela fica num impasse, né, terrível, porque ela é aquela pessoa portuguesa, né, que ama a sua pátria, ama a sua história ali, tem orgulho de ser portuguesa, mas também tem orgulho de ser católica. Então isso aí gera ali um conflito, né, na cabeça dela, violento ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa ali que é enriquecedora em certo sentido, porque não é nada, né, violento no sentido, né, de humilhação, nem de trauma, é uma questão ali mais reflexiva mesmo. E aí, enfim, o conto vai se desenrolando em torno dessa ambivalência do Saramago, que é uma figura extremamente ambivalente na história de Portugal, porque Portugal tem essa história, né, de vínculo com o catolicismo, é um vínculo, né, enfim, gigantesco, é um dos países mais católicos do mundo, né, mas ao mesmo tempo é ateu e foi o único que venceu o prêmio Nobel. Então, quer dizer, né, fica ali, certamente muitos portugueses devem ter esse dilema na cabeça de amar e odiar e ao mesmo tempo ali, enfim, né, de ter essa conexão com essas duas características muito, né, enfim, divergentes, né, na figura do Saramago, tá? Então, enfim. E aí, pessoal, para finalizar, vamos falar um pouquinho dos livros dele, né? Porque eu já li vários aqui, vou deixar algumas referências com vocês. O Ano da Morte de Ricardo Reis, né? Como eu já citei para vocês, tá? Tá aqui de novo, né? Grande romance, livraço do Saramago, certo? Esse aqui também, que é o Ensaio sobre a Lucidez, é um grande romance também. Conta a história de um país lá, né, que em determinado momento tem uma eleição, e aí nessa eleição nenhum dos candidatos, a maioria esmagadora dos votos são votos em branco, né? Eles fazem uma segunda eleição e dá o mesmo resultado, talvez até, acho que até pior, né? E aí o governo sai do país, o país fica sem governo. E o Saramago começa a exercitar aqui, né, a partir do seu brilhantismo, lá da sua, né, da sua estética romanesca genial, uma série de situações refletindo, né, eventualmente como seria um país sem governo, né, sem uma instância ali de representação, de mediação, tá? Então esse é um romance genial também do Saramago, Ensaio sobre a Lucidez. E aí vale uma referência também ao título, né, porque um romance chamar Ensaio, né, isso também denota o brilhantismo do Saramago, a inteligência dele de mostrar pra gente aqui, com isso aqui, que a literatura também é filosófica, também é filosofia, também é reflexão, também é pensamento crítico, exercício crítico sobre o mundo, tá? Enfim, então um romance genial. E aí falando nesse exercício crítico, tem um outro romance também genial dele, que é o Caim, tá? Esse aqui é um dos romances mais curtos dele, né? Tem, deixa eu ver aqui, 170 páginas, né? Enfim, para 400 e 300 e tal, né? Esse aqui é um dos menores, mas é genial, assim, uma história genial também, porque ele monta um Caim, justamente um Caim crítico, né? Um Caim que eu costumo chamar de Caim kantiano, né? E é um Caim filosófico, um Caim que começa a questionar a figura divina, começa a questionar uma série de coisas ali, né? Como é que você me cria? Eu já falei disso aqui em outros vídeos, né? Como é que você me cria aqui cheio de defeitos, e eu cometo erros e você me pune, etc e tal. Quer dizer, é essa perspectiva interessante do Saramago de ponderar, que inclusive é uma marca de vários livros dele, né? Que é de questionar essa lógica meio monolítica, vertical, hierárquica, absolutista da religião, né? Então Saramago, de certa forma, é uma espécie de curva reflexiva que Portugal faz a partir da figura dele, a partir de vários livros da obra dele, e que, enfim, ele faleceu, mas ele deixa isso aqui como um legado, que é um ponto de inflexão na produção literária e intelectual de Portugal, né? Que fica para as próximas gerações se aproveitar disso, beber disso aqui, produzir coisas que dialoguem com isso no sentido amplo, no sentido de avançar cada vez mais, porque no fundo a religião, se deixar, ela acaba atrasando, né, os povos, as pessoas.
tá? Então esse Caim kantiano aí do Saramago é genial, livro brilhante, outro romance sensacional dele aqui, tá? Que eu deixo de dica para vocês aí. Esse livro aqui é sensacional também, o Intermitências da Morte, que é um romance dele em que no início do livro a morte entra de férias, né? Ninguém morre mais, e aí, enfim, só que as pessoas continuam a envelhecer, continuam a ficar doentes e tal. E o Saramago também, com seu brilhantismo, ele vai construindo histórias para demonstrar, ou enfim, né, para poder ali exercitar essas possibilidades do que aconteceria numa situação dessa, né? E aí ele mostra ali o caos que acontecia em certas perspectivas, em certas situações, e ao mesmo tempo, né, outras coisas ali interessantes e tal. E na metade do livro tem, né, tem uma modificação ali de contexto. Entra um personagem novo, né, que eu não vou dizer qual é, vocês leiam um livro que vale muito a pena, e aí a morte entra em conexão com a música, né? E é uma coisa genial, assim, a segunda metade desse romance é brilhante, assim, é uma obra-prima, o livro inteiro, né, mas a segunda metade é genial, assim, enfim, é algo que não dá nem para dizer o nome, né? É sensacional a forma como o Saramago vai descrevendo as conexões, né, entre a arte e a morte. É um negócio assim brilhante, brilhante. Vale muito a pena, tá? Intermitências da Morte, aí, romance do Saramago. Dica para vocês também. E por último aqui, né, para falar dos que eu li, eu estou citando aqui os que eu já li, né? O Alabardas, tá? Tá aqui o Alabardas, nessa edição que é da editora Porto, se não me engano, que é uma editora de Portugal, tá? Ganhei inclusive isso aqui de uma leitora minha, e aí é da editora Porto, né? Da editora Porto, que é lá de Portugal, tá? O Alabardas do José Saramago. Esse, na verdade, esse livro aqui ele não terminou de escrever, ele infelizmente faleceu no meio da escrita desse livro, que conta a história de um sujeito, se não me engano o nome do cara é Semedo, e ele trabalha numa empresa de armas, né? E aí o Saramago começou a discutir essa coisa da indústria de armas e tal. E enfim, vale muito a pena ler também, porque mesmo que não tenha terminado o texto, tem, enfim, trechos interessantes aqui que merecem a atenção da galera aí, tá? E aí, pessoal, deixo aqui outras dicas que eu não li ainda, tá? Mas que vale a pena citar também, porque eu tenho aqui, né? Um dia desse certamente vou parar para ler. Esse aqui é o livro de contos do Saramago, Objeto Quase. Na verdade, eu li o primeiro conto desse livro, que se não me engano fala sobre uma cadeira. Vou até ver aqui. Uma cadeira, né? Uma cadeira, e tem embargo, refluxo, coisas, centauro e desforra, né? Que são os contos do livro, tá? E a impressão que eu tive aqui lendo esse conto do Saramago, eu li só o primeiro, né? Que chama-se Cadeira. A de que ele como contista, ele é um grande romancista, vamos dizer, né? Porque os contos dele têm uma estética também de detalhamento que se parece mais com um romance do que com um conto, tá? Mas enfim, né? Fica a dica aí também, e um dia desse eu vou parar para ler os outros aqui também. Esse aqui que eu comprei recentemente, que é o A Caverna, né? Que é uma história que tem conexão aí com a caverna do Platão e tudo mais, se não me engano tem a ver com um condomínio, é um prédio. Mas enfim, eu também não li, né? Pretendo ler esse livro aí até o ano que vem com certeza. E os dois dele aqui que eu tenho também, que são muito conhecidos, né? Que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, tá? Nessa edição antiga aqui da Companhia das Letras, tá? O Evangelho segundo Jesus Cristo. E eu tirei inclusive o título, né, do conto que eu escrevi, foi um deslocamento desse aí, porque o que eu escrevi foi o Evangelho segundo a Brecha, né? O título do meu conto. E por último, esse aqui que é o História do Cerco de Lisboa, também, que é um texto muito conhecido dele, um romance muito conhecido. E esse aqui é uma edição de Portugal também, tá? É da editora Caminho, tá? O Campo da Palavra. Então, a História do Cerco de Lisboa. Beleza, pessoal? Então é isso, né? É uma data bacana para a gente comemorar, né? Os 25 anos do Prêmio Nobel do Saramago, que é um dos maiores escritores de língua portuguesa de todos os tempos. É uma referência para todo mundo que gosta da grande literatura, da literatura bem feita, e uma das minhas grandes referências aqui também, com certeza, tá? Então lembremos aqui essa data com orgulho e com felicidade, beleza? Então é isso, amanhã eu volto para falar da questão dos direitos humanos com vocês, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto, fui.